Paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem? Queria fazer umas perguntas. Por exemplo, doutrina correta. Nossa igreja ensina uma doutrina correta? Amém. A gente obedece os mandamentos do Senhor? Vamos aos cultos, certinho? Aí vem a pergunta: será que isso basta? Estamos na casa de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus. Creiamos que fazemos o que é correto diante de Deus, que é diante do Senhor. A pergunta é o seguinte: será que isso basta? Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. Apocalipse 2, a partir do 1, vamos ler o que diz. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que ainda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Olha o que o anjo de Deus, Jesus, falou para o apóstolo João em Apocalipse 2. Eu sei, falou para a igreja de Éfeso, eu sei das tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso. Está falando aqui: eu sei quem são vocês, eu sei que vocês têm a doutrina, eu sei que vocês praticam, eu sei que vocês não aceitam que outros venham e falem aquilo que não são, que venham e enganem vocês, aqueles que vêm e querem distorcer a minha palavra. Eu sei quem são vocês, eu sei que vocês é persistente, tá? No 3, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Deus está falando aqui: eu sei que vocês lutam por mim, eu sei que vocês pregam o meu evangelho, eu sei que vocês estão aí, estão sofrendo, estão padecendo, e não cansaste, está levando o meu nome além. Meus irmãos, nós somos essa igreja, nós somos essas pessoas que não aceitam que o inimigo venha implantar em nosso meio o joio no meio do trigo. Nós somos. 4, Apocalipse 2:4. Temos que prestar muita atenção nessa palavra, porque aqui Apocalipse já é a revelação do fim dos tempos, é a revelação do que vai acontecer, do que pode já estar acontecendo, e a gente vê que isso já está acontecendo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua ou teu primeiro amor. Meus irmãos, isso é sério. Estamos falando aqui de uma igreja que faz tudo, e que Deus está falando: eu sei das tuas obras, que trabalhaste, que não cansaste, que você está fazendo o que é certo, mas espera aí, você deixou alguma coisa para trás. Você deixou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que seria esse primeiro amor? Tá? Meus irmãos, uma definição de primeiro amor é um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de tudo e todas as coisas. Definição de primeiro amor, tá? É algo muito sério, que está dizendo a palavra de Deus para nós, tá? Vamos ler uma coisa, João 14, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, João 14, (15 e 21). Olha que interessante. João 14, 15 e 21. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Amém? 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus está falando que se a gente ama ele, a gente vai guardar os seus mandamentos.
Se a gente vai guardar seus mandamentos, automaticamente a gente vai viver os mandamentos do Senhor. Então Deus está nos falando isso. Vamos viver o mandamento do Senhor. Se a gente vai viver, o que vai acontecer? Um pouquinho mais para baixo, no 23. E se a gente ama, a gente guarda o mandamento, respondeu Jesus: se alguém me ama e guardar a minha palavra, eu, meu Pai, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, se o próprio Deus está falando, Jesus aqui falando, eu e meu Pai, vamos fazer morada em você. Meus irmãos, não tem como a gente ter o próprio amor dentro de nós, que Deus é o próprio amor, e a gente perder essa essência que é o primeiro amor. Se estamos vivendo os mandamentos de Cristo, guardando em nosso coração, então temos esse primeiro amor, essa chama queimando o nosso ser, por dentro, queimando essa intensidade. Meus irmãos, temos esse primeiro amor. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui é bem clara. O próprio Deus falando, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Meus irmãos, você tem esse primeiro amor dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. É o que está dizendo a palavra do Senhor. Se Ele está dentro de você, você tem essa chama, você tem esse amor, esse primeiro amor você tem. É isso que está dizendo essa palavra. Em João 14, 15 a 21. No 15, você está guardando o mandamento e você está vivendo esse mandamento. Se guardares e viver, o Pai também ama você. E se o Pai ama você, Ele, Jesus, vai morar em você. E esse amor vai estar ardendo dentro de você. Tá? Então, lembrando, o primeiro amor é algo, esse fogo ardente que está dentro de você, que te faz buscar ao Senhor, que te faz você querer mais de Deus, que te faz essa vontade de agarrar ao Senhor e não largar mais. Olha que interessante, Mateus 13, 44, rapidinho aqui só para os irmãos verem. 13, 44 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem, e compra aquele campo. O que isso quer nos dizer? Que é algo que quando a gente encontra Cristo, quando a gente encontra o amor de Deus, nós não queremos mais nada, a gente larga tudo, diz aqui, vende o que tem, compra aquele campo, compra aquele lugar onde tem a palavra de Deus, onde tem aquela semente, onde tem aquela pedra preciosa, que descobriu, vende tudo, por causa desse amor que encontrou, por causa dessa paixão, por causa de Cristo. Meus irmãos, é assim que a gente faz, quando a gente encontra Deus, encontra Jesus, tem esse impacto, tem essa mudança de vida. É isso que nós fazemos, vendemos tudo, largamos nossa vida de erros, de pecado, largamos nossa vida de podridão, e nos encontramos então com Cristo, e Ele muda a nossa vida, muda a nossa história, e aí sim vamos viver então para Cristo. Essa é a alegria que estamos encontrando aqui nesse texto, tá? Que interessante, é o reino dos céus. Olha, o 45 também nos ensina, o reino dos céus é também semelhante a um negócio, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Meus irmãos, que pérola de grande valor é essa que temos? O Espírito Santo agora habita dentro de você, dentro de mim, e essa chama queima, arde em nosso ser, de maneira que nos limpa cada dia mais, de maneira que nos faz viver para Cristo mais e mais, e buscar isso mais e mais.
Jesus Cristo quer isso hoje de nós, essa busca incessante, esse primeiro amor, essa chama, essa intensidade ao ponto de largarmos tudo por Cristo, largarmos tudo para o Senhor. Vamos ver um exemplo? Atos 5, 40, 41. Meu Deus, os apóstolos são tremendo. 40, 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Os discípulos estavam fazendo a obra de Cristo, estavam anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e Ele veio para nos salvar. E o que aconteceram? Pegaram eles e açoitaram, bateram e falaram o que para eles? Não fale mais, não pregue mais Jesus Cristo. 41. E eles se retiraram do sinédrio, triste, chateado, cabisbaixo? Não. Olha que interessante, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meus irmãos, se isso não for o primeiro amor, se não for a chama queimando dentro de nós, meus irmãos, e assim somos nós também, por sermos diferentes, por clamarmos a Deus, por estarmos pregando o Evangelho, por estarmos andando contra a correnteza desse mundo, sofremos também consequências, mas graças a Deus por essa chama que queima em nosso ser, graças a Deus por esse amor de Deus em nossas vidas, que nos faz caminhar, nos faz progredir, nos faz seguir em frente. Glorificamos a Deus por isso, porque Deus nos deu essa chama, esse Espírito Santo de Deus em nós, e conseguimos então progredir à frente. Atos 2 também, vamos voltar só um pouquinho. Quando temos esse amor em nosso ser, não tem como não manifestar isso, tá? E os apóstolos ali, então, eles manifestavam isso. Olha que interessante, Atos 2, são versículos muito conhecidos, mas que não posso deixar de falar para os irmãos. Atos 2, 41, diz assim, ó: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Teve a conversão, eles aceitaram a palavra de Deus. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, uma pregação, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. A sede que eles tinham naquela época, e buscavam ao Senhor. Nós também já aceitamos a Cristo, mas temos que continuar buscando ao Senhor. Essa chama não pode apagar, tá? E o que aconteciam? Algo acontecia quando tinha esse primeiro amor, como tem que acontecer hoje em nossos dias. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham comunhão um com os outros, e na doutrina, na palavra de Deus, no partir do pão, nas orações, estavam ali unidos. E cada alma havia temor. Eles tinham temor. Não é essa irreverência, essa falta de amor pela palavra, de ter o respeito com Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Pai. Não se chega diante de um Pai de qualquer jeito, por mais que você tenha intimidade com Deus, que é o nosso Pai, que você chega e clama ali: Paizinho, eu preciso disso, me ajuda naquilo, me dê forças para prosseguir. Por mais que temos essa intimidade com Deus, temos que ter temor, respeito, reverência com o nome do Senhor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, de tal forma que Deus agia no meio deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservavam unânimes no templo. Diariamente eles iam ao templo, eles oravam, eles estavam juntos, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, porque o povo olhava e via diferença. O povo olhava e falava: não é normal isso.
Um ajuda o outro, um ama o outro, um ora pelo outro, um busca o outro, tem necessidade, vai lá, ajuda. Não é normal isso, alguma coisa está acontecendo ali. Isso chamava a atenção do povo, isso chamava a atenção deles. Meus irmãos, é o primeiro amor, meus irmãos. Esse primeiro amor tem que ser o primeiro, do começo ao fim é o primeiro amor, porque é Cristo reinando em nós, esse amor, essa chama, esse é o primeiro amor, esse é o primeiro amor, que não pode acabar, não pode acabar. Então vem uma pergunta: o que seria então perder esse primeiro amor? Muitos estão na igreja e já não sente mais esse primeiro amor, está perdendo esse primeiro amor, tá? Enfrentar crise seria perder esse primeiro amor? Não, vamos ver que não, tá? A gente vê aqui na própria palavra de Deus que eles enfrentaram crise pelo nome do Senhor, e o próprio Senhor fala: 2, eu sei das tuas obras. 3, e sofrestes. Apocalipse 2, 3, e sofrestes, ou seja, está passando por aflição, por tribulação, tá? Mas está falando aqui que isso não é a perda do primeiro amor. Não, isso aqui faz parte. Nós cristãos vamos sofrer nesse mundo, Jesus falou, tá? Mas teve bom ânimo, está falando aqui também, no 3 ainda, tá? Então vamos continuar aqui. Então o que seria perder o primeiro amor? Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho porém contra ti, deixaste o primeiro amor, a caridade, o primeiro amor, 5, lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, se a palavra de Deus está nos orientando para a gente lembrar onde a gente caiu e nos arrepender, meus irmãos, a gente só se arrepende de uma coisa que a gente fez errado, que a gente errou, que a gente pecou, tá? E praticais as primeiras obras. Deus está nos falando nessa parte A desse versículo: arrependa-te de onde você caiu, você pecou, volte. Por que você pecou? Você largou esse amor de Deus, você largou essa chama, você deixou esfriar essa chama que o Espírito Santo de Deus pôs dentro de você. Arrependa-te disso, que você entristeceu o Espírito Santo, você deixou apagar essa chama do Espírito Santo em você. Volta-te, onde você caiu, onde você parou de fazer, o que você parou de fazer, que você aquecer essa chama dentro de você, seria a oração, seria o jejum, a busca. Muitas vezes, sei, o inimigo foi plantando no seu coração, que foi te desanimando. Pense, o que foi que isso aconteceu? Tá? 1 Pedro 2, vamos voltar um pouquinho. 1 Pedro 2, o que está dizendo aqui? 9 e 10. A palavra de Deus é linda demais, meus irmãos. Mas vós, olha que glória, que glória. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Glória a Deus, somos um povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo, ao qual temos que anunciar que saímos das trevas para a maravilhosa luz. É esse o nosso chamado, é pregar o Evangelho, é esse que é o nosso primeiro amor, nosso anseio de falar para as pessoas: olha, eu estava nas trevas, agora eu estou na luz. Jesus Cristo me tirou de um charco de lodo para a sua maravilhosa luz, me tirou uma roupa suja, me deu uma roupa branquinha, alva como a neve. E hoje eu sou uma bênção, mas antes eu era maldição. Jesus Cristo me livrou e me restituiu de volta, me trouxe de volta, me regenerou, colocou esse Espírito novo dentro de mim, que é o Espírito Santo dele. Para isso que fomos chamados. Olha o 10.
Vós que em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Meus irmãos, a gente estava caminhando para o inferno. Nosso destino final era a morte eterna. Mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus por essa palavra. Pois alcançamos a misericórdia de Deus. A misericórdia do nosso Deus, que nos limpou, nos remiu, nos lavou, nos deu seu Espírito Santo. Esse amor, esse é o primeiro amor. É esse amor que a gente não pode perder. Esse amor de Deus por nós. Não podemos perder. Aí vem uma pergunta que muitas vezes nos perguntam, e nós temos que nos perguntar isso também. Por que então corremos risco às vezes de perder esse primeiro amor? Meus irmãos, Mateus 24:12 nos diz: convívio com o pecado, tá? Um pecadinho, não sei o que, ou pessoas do nosso lado que começam, a gente vive no meio de pessoas que mentem, pessoas que falam mal, palavrão, e o pecado vai entrando, e o pecado vai invadindo devagarzinho, sorrateiramente. E a palavra de Deus diz em Mateus 24:12, vou ler para os irmãos, Mateus 24:12, diz assim a palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vai multiplicando a iniquidade. Às vezes seu ambiente de trabalho, você é uma bênção, mas você está ali, começam a se ver pecados, ver pessoas, você começa a olhar para aquilo, daqui a pouco você está mentindo também, você está se esfriando, então vai multiplicando o pecado. Às vezes você está pecando e isso vai aumentando, vai perdendo o primeiro amor. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor, esse amor de Deus, se esfriará de quase todos, tá? Outra coisa, a falta de profundidade na vida cristã. Será que você é aquele irmão que pula de cultos em cultos? Ou você é aquele irmão que você busca, você vai na igreja, ouve a palavra de Deus, você anota, você guarda, você tem aquela vontade de comer mais, chega na sua casa, você lê, você medita, você ora, você jejua, você tem aquele tempo com Deus, você tem aquela vontade de mais de Deus, louvores, oração, você tem essa profundidade, você tem se aprofundado na palavra de Deus, nos rios do Senhor, cada vez mais pedindo mais de Deus, essa falta de profundidade na vida cristã está esfriando o amor de Deus, esse primeiro amor. Mais uma coisa, falta de tratamento, tá? Áreas que parecem não ser tão nocivas hoje, parece que hoje não está tranquilo, mas amanhã poderá nos sufocar na fé. Ali em Lucas 8, Lucas 8, 7. Outra, lembra daquela sementinha que foi espalhando? Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu. Estou lendo o 8 ao 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Meus irmãos, a palavra é boa, a palavra cai, você ouve, e ela está ali em você. De repente, começa você plantar espinhos, uma mentirinha, uma falta de perdão,
esses espinhos você planta, ele é pequenininho, você nem percebe. De repente começa a crescer esses espinhos. Então essa mentirinha começa a virar uma mentirona, tá? Essa falta de perdão, deixa pra lá, isso não dá nada. Daqui a pouco você não olha mais na cara da pessoa, cadê aquele amor pelaquela pessoa? Então esses espinhos vão crescendo e vão te sufocando, e isso vai minando a sua fé, e isso vai te esfriando, e você vai perdendo esse primeiro amor, que é essa chama do Espírito Santo em amor, esse amor que Deus tem por você, por mim, que nós temos que ter pelo nosso irmão, ao ponto de morrer. Foi isso que Jesus fez, morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, não sendo merecedores, e não somos merecedores, não somos ainda, tá? Mas foi a graça, pela graça de Deus somos salvos, foi esse amor de Deus que nos alcançou. Glória a Deus por isso. Então essa falta de tratamento, essa coisinha aí que você às vezes plantou e você acha que isso não vai dar em nada, peça perdão a Deus. Chega aquela pessoa, peça perdão para ela, deixe Deus usar você, meu irmão, porque às vezes só de você ir lá pedir perdão, você já quebranta o coração daquela pessoa também, porque às vezes ela estava errada, mas você deu o primeiro passo, e Deus vai usar isso, e Deus vai te abençoar, e você vai ser muito abençoado por isso, e aquela pessoa vai ver que você é diferente. Sim, você é diferente, porque você tem um amor de Deus aí, que é esse primeiro amor. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Lembra-se de uma coisa: a queda nunca é imediata, é um processo de repetidas negligências. Vamos negligenciando. Hoje eu não orei, não tem problema, depois eu oro e deixo para depois. Não li a palavra hoje, deixo para depois, vou negligenciando. Deus toca no seu coração para ligar para alguém, você não liga, você vai negligenciando. Chega uma hora você está frio já, você abandonou esse primeiro amor. Essa chama, cadê que estava dentro de você? Meus irmãos, não permita que isso aconteça. Lucas 10, 41 e 42. Olha o que diz. Outra coisa que nos impede, nos atrapalha, são as distrações. É isso que também ajuda a apagar um pouco esse amor, nos tira um pouco as distrações. Lucas 10, olha só, 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, nesse mundo que mais temos são distrações. É Facebook, Orkut acho que já não tem mais, né? É Facebook, Instagram, WhatsApp. Meus irmãos, quantas distrações. Netflix. Cadê o tempo da palavra de Deus? Cadê o tempo de buscar o Senhor? Aquele tempo de falar: Senhor, me encha mais. Senhor, derrama mais o teu Espírito. Senhor, aquela chama, eu quero mais de ti. Cadê aquele momento de buscar o Senhor? Cadê aquele momento que você separa para Deus aí no seu lar, no seu serviço? Cadê esse tempo de falar: Senhor, eu quero ouvir a sua voz? E a gente tem essas distrações. E vou dar um testemunho meu aqui, que eu estava distraído também esses dias atrás. Uns meses atrás eu vim buscando muito a Deus, porque eu queria ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. E chegou um momento que eu estava lendo a palavra de Deus e estava lendo 3 livros juntos. Acabava de ler um, lia outro. E eu percebi que tinha hora que não estava fazendo efeito. E quando a gente lê a palavra de Deus, ela é tão clara, tão viva, que ela nos aquece, ela move dentro de nós.
E eu percebi que isso não estava acontecendo. Então, em uma pregação, Deus falou comigo e falou: você está distraído, tem muita distração. Os irmãos estão entendendo que às vezes, nem sempre a distração também é só mundana. Às vezes a gente tem que parar um pouco o que a gente está fazendo e para ouvir Deus falar com a gente. E a hora que eu parei de ler tudo, comecei a focar só na palavra de Deus, meus irmãos, rios do trono do Senhor fluiu, de maneira que eu comecei a ler a palavra de Deus. Isso foi me enchendo, eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida, e eu comecei a ver uma diferença grande, porque eu parei, tirei as distrações, foquei na palavra de Deus. Muitas vezes estamos distraídos com tantas coisas, mesmo que sejam palavras do Senhor, livros que estão nos abençoando também, mas tem hora que temos que focar nossa vida. Se você está distraído hoje, pare o que você está fazendo, volte, como diz a palavra do Senhor, volte ao amor, volte ao primeiro amor, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, e Deus vai então fazer fluir esse rio novamente, essa chama, esse primeiro amor de novo vai voltar a existir dentro de você. É isso que temos que buscar, meus irmãos. Aí naquele dia, Deus vai falar: não tenho nada, porém, contra ti. Igual tem ali, porém, contra ti tenho algo, deixaste o primeiro amor. Mas não. Naquele dia, vamos ouvir: vinde bendito do meu Pai. Glória a Deus por essa palavra. Fique com essa palavra, tá? É de coração. Foi o que Deus colocou no meu coração hoje. E que Deus te abençoe. Fique na paz. Não deixe morrer esse primeiro amor. Não deixe. Esse primeiro amor é a nossa chama. É a chama que nos impulsiona para irmos às nações. Deus te abençoe.